Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso de revisão de questões do TEC 2021, um curso para você, médico cardiologista, conquistar de forma definitiva o seu título de especialista em cardiologia. Eu me chamo Anderson Luiz e o nosso objetivo é fazer uma revisão dos principais assuntos que caem na prova do TEC, para ajudar você nessa preparação. Essa revisão é exatamente em cima das questões do TEC dos últimos anos. Neste vídeo a gente vai ver 3 questões do TEC, uma questão de 2019, uma de 2018 e a outra de 2013. E a gente ainda está dentro daquele grande bloco de semiologia e fisiologia cardiovascular. Muito bem, então prova do TEC 2019 tem esse enunciado. Homem, 82 anos, está sendo examinado no ambulatório de cardiologia com diagnóstico de estenose aórtica. Durante a ausculta cardíaca apresenta uma extrasístole. Sobre o sopro no batimento seguinte à extrasístole, é correto afirmar. Então vamos lá, né? Enunciado aí também curto, mas vamos destacar os pontos importantes. É um paciente que tem uma estenose aórtica. Lembrando que estenose aórtica dá um sopro o quê? Dá um sopro mesosistólico, né? Em crescendo e decrescendo, aquele sopro em diamante, crescendo e decrescendo. Então um sopro sistólico. E ele quer saber o seguinte, olha, durante aí a ausculta o paciente apresentou uma extrasístole. O que acontece com o próximo batimento, né? Ou seja, após a extrasístole, o que acontece com esse sopro, tá? Então vamos fazer aqui uma revisão de fisiologia. Então vem aqui comigo para a tela. A gente sabe que a gente tem B1 e B2. B1 representa o fechamento das válvulas atrioventriculares e B2 do fechamento das válvulas semilunares, tá? Então, B1, né, vem aqui no pico da onda R e B2 vem aqui no final, né, da onda T, tá? No final da onda T. Então, a sístole ocorre exatamente aqui nesse pedaço, né? Aqui, ó, no pico da onda R até o final da onda T. Isso aqui é a sístole. Então, o sopro da estenose aórtica é um sopro sistólico, um sopro que está aqui na sístole, tá certo? E aqui, ó, entre B2, né, e a B1 do próximo batimento, a gente tem o quê? A gente tem a diástole, tá? Então a diástole vem aqui, ó, do final da onda T até o início, né, desse outro aqui complexo QRS, né, do pico aqui da onda R. Então aqui a gente tem a diástole. O sopro está aqui, ó, o sopro ele é sistólico, tá certo? Muito bem. Então, eu trouxe aqui um eletrocardiograma com uma extrasístole ventricular para mostrar para você o que vai acontecer com esse sopro sistólico da estenose aórtica, tá certo? Então vamos lá. O que é uma extrasístole? A extrasístole é um batimento precoce, é um batimento que vem antes do esperado, tá? E aqui, ó, olha aqui comigo na tela novamente. Aqui a gente tem o seguinte, ó. Aqui a gente tem, né, ó, B1 no pico da onda R, B2 aqui no final da onda T. Então o sopro está aqui, tá certo? O sopro está exatamente aqui, o sopro sistólico. Aí aqui, daqui até aqui, o quê? A diástole, né? Aqui é a diástole. Aí aqui de novo, vem o quê? Vem a B1. Aqui B2. Então aqui a gente tem o quê? A gente tem a sístole. E aqui novamente a gente tem o quê? A gente tem a diástole. Aqui a gente tem o quê? Mais uma, o quê? Tem a B1. A B2 vem logo aqui e aqui vem o quê? Vem a extrasístole. E o que acontece depois dessa extrasístole? Acontece o que a gente chama de pausa compensatória. É esse espaço que tem, né, entre a extrasístole e o próximo QRS, tá? Isso aí a gente chama de pausa compensatória. É exatamente o quê? No momento da diástole. Essa pausa compensatória ela vem exatamente no momento da diástole. Então o que vai acontecer com o tempo diastólico? O tempo diastólico vai aumentar. Se a gente vai aumentar o tempo diastólico, o que vai acontecer com o enchimento ventricular? Vai aumentar também. Se vai aumentar o enchimento ventricular, o que vai acontecer com o sopro? O sopro ele vai aumentar de intensidade. O ventrículo mais cheio, né? Quando ele contrair na sístole, o que vai acontecer? A gente vai ouvir, né, um aumento, né, ao escutar o aumento do sopro da estenose aórtica. Então, retornando aqui para as alternativas, é correto afirmar. Letra A, o sopro se mantém inalterado. Não, a gente viu que o sopro aumenta. Letra B, o sopro reduz. Também não. Letra C, não há sopro. Claro que há e o sopro aumenta.
Letra D, o sopro torna-se diastólico, absurdo. E letra E, o sopro aumenta, então gabarito, letra E. Próxima questão do TEC, né, prova de 2018. Sobre a contração e relaxamento do miocárdio, não é correto afirmar, tá? Então é uma questão de fisiologia cardiovascular. Eu arrisco, tá? Dizer o seguinte, se agora, na prova de 2021, cair alguma questão de fisiologia cardiovascular, ou ele vai cobrar esse mecanismo aí da contração e do relaxamento miocárdico, ou ele vai cobrar ciclo cardíaco, né? Esse é o meu palpite, tá? O meu palpite. Muito bem, então a questão que é aqui, a afirmativa que está errada, tá? Está errada, né? Não é correto afirmar. Então vamos fazer aqui uma breve revisão sobre a fisiologia da contração e do relaxamento miocárdico. Então aqui a gente tem uma célula miocárdica, né? E a membrana da célula miocárdica, essa membrana aqui, tá? A gente chama de sarcolema, tá? Então membrana sarcolema. Dentro da célula a gente tem as engrenagens, né? Que são as miofibrilas, né? São as miofibrilas responsáveis aí pela contração e relaxamento da fibra miocárdica. Então aqui a gente tem a miosina, tá? A miosina, que é um filamento grosso, com suas pontes cruzadas, né? Que são os dentes da engrenagem, a gente chama isso aqui de ponte cruzada, tá? A gente tem a actina, que é esse filamento fino, tá? Então aqui é responsável pela contração. E aqui dentro da célula, né, grandão aqui, a gente tem o quê? A gente tem um reservatório de cálcio, tá? Por quê? Porque o cálcio, ele é fundamental na contração e no relaxamento miocárdico, tá? Ele é fundamental. Por conta disso, a gente tem que ter um reservatório dentro da célula miocárdica de cálcio, né? E esse reservatório a gente chama de retículo sarcoplasmático, tá certo? Retículo sarcoplasmático. Então aqui eu trouxe, né, uma ilustração do que acontece, tá? Durante a contração e o relaxamento miocárdico. E aí eu vou dizer aí quais são depois as palavras mágicas que você deve memorizar, tá certo? Mas vamos lá, então vem aqui comigo para a tela. Ó, quando o estímulo chega aqui na célula miocárdica, tá? Abrem-se aqui os canais de cálcio, ok? Então o cálcio, ele entra na célula, tá? Parte desse cálcio vem aqui direto para a miofibrila, tá? Só que a quantidade que entra é uma quantidade muito pequena para produzir o quê? Para produzir uma contração miocárdica. Então a gente vai precisar do cálcio que está aqui dentro do retículo sarcoplasmático. Então esse cálcio aqui, ele vai se ligar aos receptores da membrana, né, do retículo sarcoplasmático, chamados receptores de rianodina. Então o cálcio se liga aqui e o que acontece, né? O cálcio armazenado aqui dentro, né, ele é despejado no citoplasma para ir até as miofibrilas, promover a contração miocárdica, tá certo? E o cálcio aqui dentro do retículo sarcoplasmático, ele não fica solto, ele fica armazenado em duas proteínas, que você deve memorizar esse nome, calsequestrina e calreticulina, tá? Então, quais são as funções da calsequestrina e da calreticulina? É armazenamento do cálcio dentro do retículo sarcoplasmático, tá? Então, uma vez que o cálcio, né, ele promove o encurtamento aqui das fibras, né, a contração miocárdica, depois ele se desloca aqui das miofibrilas, e aí o que acontece? Parte desse cálcio ele entra novamente para o retículo sarcoplasmático, é devolvido o retículo sarcoplasmático através de uma proteína chamada SERCA2. O TEC adora esse nome aqui, adora. SERCA2, tá? Então, o que acontece? Através da SERCA2, o cálcio retorna para o retículo sarcoplasmático, tá certo? E existe uma outra proteína também chamada fosfolamban, né? A fosfolamban, ela regula, né, a SERCA2, tá? Regula a SERCA2. Quando a fosfolamban, né, ela está desfosforilada, ela inibe aqui, ó, inibe, tá, a entrada do cálcio
através dessa proteína chamada cerca2. Então a fosfolamban ela regula a cerca2. Quando a fosfolamban ela se fosforila, né, essa inibição se desfaz. Então a fosfolamban sai de cena e aí a cerca2 ela consegue reabsorver, né, para colocar de novo para dentro do retículo sarcoplasmático o cálcio que já foi utilizado na contração miocárdica. E o cálcio também ele é colocado para fora da célula, né, principalmente através desse transportador aqui, chamado transportador NCX, né? Faz um cotransporte, né? Troca o cálcio, joga o cálcio aqui para fora, pelo sódio. Para cada 3 moléculas de sódio, sai uma de cálcio, tá? Então 3 moléculas de sódio entra, sai uma de cálcio. Então esse aqui é o cotransportador, né? Sódio-cálcio, tá? Também chamado de NCX, tá certo? Muito bem, então é assim que se dá a contração miocárdica, contração e relaxamento. Quando o cálcio ele se desloca, né, a célula, né, o citoplasma, ele precisa colocar o cálcio para dentro do retículo sarcoplasmático e para fora da célula, exatamente para promover o quê? O relaxamento miocárdico, tá? O relaxamento miocárdico. Então é assim que se dá a fisiologia da contração e do relaxamento miocárdico. Então aqui, ó, você vai ter que memorizar para a prova, né? Porque o objetivo nosso aqui é fazer você passar na prova. Então, o que você tem que memorizar para a prova? Quais são as palavras mágicas em relação à fisiologia da contração? Ó, receptores de reanodina. Lembra? Receptores de reanodina são aqueles receptores do retículo sarcoplasmático responsáveis pela liberação do cálcio para o citoplasma, tá? Então, receptores de reanodina estão ligados lá ao retículo sarcoplasmático. Quando o cálcio, né, uma pequena quantidade de cálcio entra e se liga a esses receptores, né, a mensagem que é dada é o seguinte: o cálcio que está armazenado no retículo sarcoplasmático deve ir para o citoplasma para participar da contração miocárdica, tá? Calsequestrina e calreticulina, né, são proteínas de armazenamento do cálcio, são reservatórios de cálcio. O cálcio se liga a calsequestrina e a calreticulina dentro do retículo sarcoplasmático, tá? Cerca2 e fosfolamban estão envolvidos com o quê? Estão envolvidos com o retorno do cálcio do citoplasma para dentro do retículo sarcoplasmático, tá? A cerca2 é uma proteína regulada pela fosfolamban. A fosfolamban, ela tende a inibir a cerca2 de colocar o cálcio do citoplasma para dentro do retículo sarcoplasmático. Quando a fosfolamban ela é fosforilada, essa inibição se desfaz e aí o cálcio passa do meio, né, do citoplasma para dentro do retículo sarcoplasmático, tá? Então cerca2 e fosfolamban. E, né, a proteína trocador sódio-cálcio é responsável pela remoção de cálcio, né, da célula, né, do citoplasma da célula, trocando esse cálcio pelo sódio, né? Entram 3 moléculas de sódio, sai uma molécula de cálcio, tá? Então, tem que memorizar essas palavras aí, porque vira e mexe o TEC adora aí, às vezes, confundir você, trocar aí as coisas aí, confundir você. A gente vai ver questões relacionando isso aí, tá certo? Muito bem, em relação à questão das miofibrilas, né, da engrenagem, né, da contração miocárdica e do relaxamento miocárdico, a gente tem aqui, ó, a gente tem, né, o filamento grosso, representado aqui pela miosina, tá? Esses dentes aqui são chamados de pontes cruzadas, esses dentes aqui são as pontes cruzadas, e aqui a gente tem o quê? O filamento fino. O filamento fino é composto, né, da actina, que é globular, né, uma proteína globular, e também de quê? Da tropomiosina, aqui, ó, que é um que vai enovelando, vai envolvendo, né, o filamento de actina, e também das troponinas. A gente vai ver que existem 3 troponinas: troponina C, troponina T e troponina I, tá? Então aqui é o filamento fino, aqui é o filamento grosso, e aí o que que acontece, né? Essa engrenagem, ela funciona encurtando e relaxando a fibra miocárdica. Tá? Então é assim que acontece a contração e o relaxamento. Só que, olha só, olha o que o TEC às vezes gosta de cobrar de você, confundir aí as troponinas, né? Eu disse assim, o filamento fino,
ele é composto das moléculas de actina, tá? Do enovelamento da tropomiosina e das troponinas, troponina I, troponina C e troponina T. E aí o que acontece? Então vem aqui comigo para a tela novamente. A troponina I, né, ela vem de inibição, lembra aí de inibição, né? Inibe o sítio ativo da actina a se ligar com as pontes cruzadas do filamento de miosina. Então troponina I inibe o sítio de ligação da actina com as pontes cruzadas da miosina, tá certo? E aqui a gente tem a troponina T. A troponina T é uma subunidade da tropomiosina. Então a troponina T está ligada à tropomiosina. Então, ó, lembra, ó, troponina T, tropomiosina, uma subunidade da tropomiosina. E a troponina C é uma troponina, né, extremamente sensível ao cálcio. Aí é fácil lembrar, C de cálcio. E o que acontece? Quando o cálcio ele chega aqui, se liga à troponina C, o que a troponina C faz? Né? Muda a conformação da tropomiosina, expondo o sítio ativo da actina às pontes cruzadas da miosina, promovendo aí a contração, né, e depois o relaxamento, tá? Então o que você tem que memorizar? Que a troponina C, ela tem alta afinidade pelo cálcio, tá? A troponina I, ela inibe o sítio de ligação ativo da actina com as pontes cruzadas, tá certo? E a troponina T é uma subunidade, ela tem uma afinidade com a tropomiosina, tá certo? Então isso que você tem que decorar. Outra estrutura importante também na contração muscular é uma molécula, uma proteína gigante chamada titina. O que a titina faz? Ó, a titina, ela mantém a tensão, né, do filamento grosso de miosina, tá, no sarcômero. Porque o que acontece? Durante a contração, ó, a titina, ela estica, tá? Então contraiu, e durante o relaxamento, né, que esse filamento de miosina, ele se recolhe aqui, para manter a tensão, existe essa molécula chamada titina, essa proteína. Então a titina é responsável pela tensão de repouso da célula miocárdica, tá? Do sarcômero, tá certo? Então titina é responsável pela tensão de repouso, tá? Mantém alinhado aí os filamentos grossos, né, de miosina, ok? Então vamos lá, vamos voltar aqui para a questão. E aí ele quer saber, né, aquela alternativa que está errada. Alternativa que está errada. Muito bem. Então vamos fazer o seguinte. Vamos começar de baixo para cima, tá? De baixo para cima. Letra E. O cálcio é transportado para o interior do retículo sarcoplasmático pela cerca 2. Perfeito. O cálcio, ele é transportado, né, para dentro do retículo sarcoplasmático através da cerca 2 e a fosfolamban, ela controla a cerca 2, está relacionado aí com a cerca 2, tá? Então a letra E está correta, ele quer errada, então a gente corta. Letra D, o sarcômero é a unidade funcional contrátil, perfeito, o sarcômero é a menor unidade funcional contrátil do coração, então a letra D está correta. Letra C, o íon cálcio inicia a contração ao ligar-se à troponina C. Perfeito, íon cálcio, troponina C, tá? Íon cálcio, troponina C. Então, a letra C também está correta. Letra B, as duas proteínas contráteis principais são a miosina no filamento espesso e a actina no filamento fino. Também está correta, né? A miosina é o filamento grosso, o filamento espesso, e a actina é o filamento fino, tá? E letra A, no coração normal, a fosfolamban não influencia a função da cerca 2. A gente viu que influencia sim. É a fosfolamban, quando fosforilada, né, retira a inibição da cerca 2, e aí a cerca 2 promove, né, a passagem do cálcio do citoplasma para dentro do retículo sarcoplasmático. Então a letra A, ela está errada. Tá? Então gabarito da questão, letra A. Prova do TEC 2013, tá? Vamos lá, de novo. Fisiologia cardiovascular. Após cada desporalização, uma das formas de equilibrar a quantidade de cálcio que entra na célula cardíaca
é promover uma pequena saída deste íon através de um processo ativo de troca com... Muito bem, então a gente viu, né? Lembra lá daquela proteína NCX, proteína trocadora sódio-cálcio, né? Que depois que ocorre um relaxamento, o cálcio, parte desse cálcio retorna para o retículo sarcoplasmático através da cerca 2, né? E a outra parte vai para fora da célula através de uma proteína chamada trocadora sódio-cálcio. Entram 3 moléculas de sódio, sai uma molécula de cálcio, tá? Então essa troca é com quem? Essa troca, gabarito letra E, é com o sódio. Muito bem, chegamos ao fim de mais uma videoaula, né? E aí a gente viu aí fisiologia e também um pouco de semiologia. Ainda não terminou, a gente tem ainda algumas aulas falando sobre semiologia, cardiovascular e fisiologia, tá? Então aqui eu arrisco um palpite. O palpite meu em relação à fisiologia é que ou vai cair ciclo cardíaco ou vai cair essa fisiologia da contração miocárdica. Se você ficou com alguma dúvida, retorne ao vídeo, assista direitinho, tá? Esse assunto no Braunwald, né? É um assunto aí que o Braunwald detalha muito, às vezes enrola a gente na hora de ler, tá? Então, assim, memorize exatamente, né, aquelas palavras mágicas, né? Receptores de reanodina, cerca2, fosfolamban, tá certo? Calsequestrina, calreticulina. Então, essas são as palavras mágicas da contração e do relaxamento, né, do coração, do miocárdio, tá? Espero que tenha gostado. Forte abraço e até a próxima!